Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que já frequentam a nossa casa, bem-vindos novamente. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, que sejam bem-vindos, bem acolhidos. Antes da gente começar a reflexão do Evangelho, eu vou passar os recados. Semana que vem, que é o feriado na quinta-feira, né, dia 12, é um dia que a casa não funciona normalmente, às quintas, mas haverá as atividades normais, tá? Tanto na sexta-feira, com o atendimento que nós fazemos igual no dia de hoje, quanto no sábado, com o atendimento de crianças e jovens. Então a gente sempre repete, porque nossa casa não para, sendo sempre em feriados, vésperas de feriado. O único dia que nós paramos as atividades na casa é de quinta e domingo, tá? Então a gente só tem um recesso no final do ano, mas todos os feriados, seja do dia 12, agora, né, com a emenda do dia 13, quanto depois do dia 15, se eu não me engano, dia 20, dia 2 de novembro, enfim, nós temos uma sequência de feriados, mas a casa não para, os atendimentos são normais, tá bom? Vamos então nesse momento levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, entrarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, os nossos mentores, buscando acerenar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, nos desligarmos das tribulações que temos no nosso dia a dia e aproveitar esse instante onde todos estão unidos com a graça de Deus para podermos aproveitar os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E assim agradecidos por estarmos aqui nesta casa, pedimos licença aos nossos amigos espirituais para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tá? Tá tudo bem. Todos conseguem me ouvir? Tá. Alô? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma reflexão de uma parábola, tá? Essa parábola se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. O nome dessa parábola é Parábola do Credor Incompassivo. Eu não vou ler do Evangelho, porque ela não está completa, mas da última vez que eu estive aqui, comentando com vocês, inclusive sobre outra parábola, eu mostrei um livro para vocês, que chama-se Parábolas e Ensinos de Jesus, um livro de Caibar Schutter, de 1928. Quem gosta e tem interesse de fazer estudos sobre as parábolas de Jesus, ele não só resume todas as parábolas de Cristo, bem como ele faz o comentário. Por mais que seja um livro de 1928, ou seja, quase 100 anos, ele é bem completo e ele resume bem o conteúdo moral de cada parábola. E eu vou pedir licença para ler para vocês essa parábola, para a gente fazer essa reflexão. Vamos lá. Parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos,
ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando, disse-lhes: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também é meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Muito bem, essa parábola do credor incompassivo, né? O que é o credor incompassivo? É aquele que não perdoa, que não tem compaixão com o seu próximo. Ela traz uma ideia central, que é justamente a prática do perdão. Antes da gente refletir sobre a prática do perdão, eu acho interessante nós falarmos mais uma vez o que é uma parábola. Parábolas são histórias curtas que têm a finalidade de um ensinamento moral. Jesus explicava por parábolas, por quê? Porque ele pegava situações da natureza ou da vida social da sua época, para que por meio dessas situações ele trouxesse um ensinamento moral, trouxesse uma exemplificação do cumprimento ou não das leis divinas. Então, nesse sentido, essa parábola mostra que o Deus, o Senhor, é comparado a um rei, que tem um servo que o deve muito e que o rei o perdoa. Depois dele se prostrar-se ao rei, né? Depois dele pedir a bênção do pai, o perdão do pai referente à dívida que ele tinha. Porque a ordem era: olha, eu vou vender seu filho, eu vou vender sua esposa, eu vou vender seus bens para você poder me pagar. E pelo amor de Deus, não faz isso. Não, tudo bem, eu te perdoo então. E aí o servo vai lá e depois pega alguém que deve muito menos do que ele deve ao rei e não tem compaixão nenhuma. Essa parábola nos mostra vários ensinamentos em relação ao cumprimento da lei divina e o não cumprimento das leis divinas, em relação ao que é útil ao nosso progresso pessoal e espiritual. E para nós alcançarmos o progresso pessoal, o progresso espiritual, há necessidade, como nos diz essa parábola, de nós aprendermos a termos compreensão com o próximo. E o perdão é um meio de nós praticarmos essa compreensão. O que é a palavra perdão? O que significa perdoar alguém? É muito difícil, tem muita confusão muitas vezes no que significa o ato de você perdoar alguém. No sentido formal, deixando de lado o conceito cristão, perdoar é você dar uma remissão de uma determinada ofensa, de uma dívida, de um indulto. Ou seja, é você desobrigar alguém que te deve algo, que te deve alguma obrigação, que te deve algum dever, de pagá-lo, de você exigi-lo. Então, por exemplo, eu dou um indulto a alguém, eu estou perdoando esse alguém pelo que teoricamente o crime que ele cometeu.
Eu peço desculpa, é também um tipo de perdão por algo que eu fiz. Esbarrei a boca. Primeira coisa que vem na cabeça, automático, desculpa. Alguém me ofende. Quando eu não caio no ódio dessa ofensa, é uma forma de perdoar. E o perdão é uma prática tão importante para o nosso progresso, que no Sermão da Montanha, quando Jesus proclama o Pai Nosso, que é a oração que nós aprendemos desde criança, ele mostra essa necessidade na seguinte frase: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é necessário para que nós possamos ter um progresso espiritual, melhorarmos a nossa condição, perdoar as dívidas, pedir a Deus, a gente pede a Deus, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Essa passagem da oração deixa muito claro que é do cumprimento ou não de um perdão que nós vamos ter o deferimento de Deus em relação aos nossos pedidos. Como é que eu posso pedir perdão de algo que eu cometi a Deus se eu não tenho a simplicidade de perdoar algo que alguém fez para mim? Tem sentido, né? Não tem lógica. Eu só alivio as minhas dívidas se eu aliviar as dívidas dos meus devedores. Nossas dívidas só são aliviadas por meio do perdão divino, caso nós também aprendamos a perdoar os nossos devedores. Porque o perdão, ele faz parte do maior mandamento que Jesus trouxe na terra. Qual que é o maior mandamento? Qual foi aquele mandamento que Jesus resumiu como todas as leis e todos os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer com os outros aquilo que você queira que os outros façam com você. Se o perdão não for uma prática em nossas vidas, automaticamente nós não estaremos cumprindo o amor ao próximo, porque não existe amor sem perdão. Esse é o caminho que Jesus nos orienta para que nós alcancemos, como diz a parábola, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um lugar bonito, cheio de harpas, anjinhos e flores? Nada disso. O reino do céu nada mais é que o quê? A paz espiritual, o nosso progresso espiritual, a consciência tranquila é o reino dos céus. Uma jornada evolutiva com menor turbulência. Porque a prática do perdão, ela ensina a nós, pouco a pouco, a eliminar o que a gente tem de mais ruim no nosso espírito, que é o egoísmo. E quando a gente pratica o perdão, nós conseguimos, além de buscar eliminar o egoísmo que está dentro de nós ainda conseguimos forças para enfrentar as adversidades da vida com mais coragem. Nós enfrentamos as lutas e as dificuldades de uma maneira mais leve. E como é que nós fomos ensinados até agora? Olha, como é que eu perdoo alguém? Reza 50 Pai Nossos e 30 Ave Marias. Ou então, ajoelha e sai andando e sobe a ponte de Aparecida. Ou então, compra uma arruda, acenda 2 velas e corta um galo para resolver o problema. Ou então, venha no centro espírita tomar paz.
Não adianta a gente comungar, receber unção, fazer trabalho, dar paz, tomar paz, ajoelhar, se automutilar, como mostram algumas religiões, se nós não aprendemos a perdoar. Por uma questão muito simples que os Espíritos nos mostram para a gente. Porque quando nós perdoamos, todo laço de ódio, de rancor, toda mágoa, todo desejo de vingança, tudo aquilo que nos faz mal, se rompe. Eu não sei se eu já contei aqui uma história do empresário espírita. Acho que faz muito tempo que eu contei aqui, vou contar de novo. Tinha um empresário que era espírita, e ele tinha um funcionário dele muito fiel. Desde criança, da época, bom, na minha época a gente falava criança, trabalhava de office boy, né? Eu pelo menos passei por essa fase. 13, 14 anos, nosso emprego, nossa ostentação era ser office boy. E o menino começou lá desde office boy até virar sócio desse empresário. E um belo dia, esse empresário, conferindo o balancete e tal, descobriu que esse menino que ele ajudou desde de criança, vamos dizer assim, desde jovem, havia roubado. Passou um dinheiro, uma perna no empresário, roubou um dinheiro do empresário. Lembra que eu dei um adjetivo para o empresário espírita. O que o empresário espírita fez? Denunciou, procurou os órgãos responsáveis, a justiça se fez, e aquele menino que ele auxiliou foi preso. Passou-se anos depois, quando o menino cumpriu a pena pelo seu estelionato, pelo seu roubo, ele foi atrás do empresário e falou assim: olha, eu não vim aqui me vingar, muito pelo contrário, eu vim te agradecer. Porque se eu não tivesse vivenciado tudo isso que eu vivenciei após o crime que eu cometi com você, eu não seria a pessoa melhor que eu me tornei hoje. O que eu quero dizer com essa história? Porque é muito fácil eu falar aqui, olha, perdoem. A gente sabe perdoar. Obviamente que nós não esquecemos o mal que nos fazem. Ninguém consegue esquecer. É muito difícil esquecer o mal, quando o mal atinge a nós. Porém, a prática do perdão faz com que nós não carreguemos esse mal o tempo todo. E nós vamos tocando a vida de forma mais leve. É o que eu falei do empresário. O empresário se omitiu em relação ao mal que foi praticado? Não. Ele foi na polícia, procurou as leis, e a pessoa que o roubou foi presa. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós não podemos achar que o perdão é eu voltar a ter a mesma relação que eu tinha com alguém que me traiu. O perdão não é isso. Até porque nós não sabemos fazer isso. O que seria o perdão? É você não cair no ódio e na maldade daquele que fez a maldade contra você. É você não ter desejo de vingança. É você não ir deitar à noite pensando no mal que a pessoa te fez. Eu costumo dizer o seguinte, olha, perdoar eu não sei, mas eu vou aprender pelo menos a esquecer. E não é por sua causa, é por minha. Porque eu esquecendo o mal que a pessoa me fez, eu não me contamino com esse mal. Que justamente era o que ela queria, me prejudicar. Eu não vou dar brecha para você me prejudicar. Ah, mas isso não é perdão, não é mesmo? Não se perdoar. Eu não sou Jesus. Agora, nós temos que ter clareza. Como é bom, em quantas situações das nossas vidas que as pessoas nos prejudicam, e como é bom mesmo quando a gente perdoa e a gente consegue tocar a vida para frente. Você não vai esquecer aquele mal. Você não vai encontrar aquela pessoa que te fez mal numa festa e vai abraçar e beijar como se nada tivesse acontecido. Mas você não vai vivenciar
aquele mal que ela te causou. Você não vai ficar sofrendo, se automutilando com alguma maldade que não foi sua. Entende? O perdoar na nossa condição espiritual se resume em não alimentar e guardar conosco rancor ou qualquer desejo de vingança. Porque se eu me vingar daquele que me fez mal, eu estou sendo igual ou pior que ele. E aí sim, eu não vou carregar só a maldade dele, eu vou ainda arcar com a maldade que eu fiz, para contrapor o mal que ele me fez. Eu vou pagar o mal com o mal. Por esse motivo, na parábola, Pedro pergunta para Jesus: eu devo perdoar 7 vezes? Não, você deve perdoar 70 vezes 7. Ou melhor, infinitamente. O número aqui é só um detalhe. O que ele quis dizer é o seguinte: perdoe sempre, para que nós não possamos vivenciar a maldade. Voltamos para a parábola um pouco. Vamos pensar a seguinte situação. O rei deu a concessão, né? O perdão da dívida alta. O servo foi lá de joelhos, tá? Olha, pai, não vende minha família não. Me perdoa. O que o rei fez? Porque antigamente era assim. Se você não pagasse impostos na época, você tomava a sua família, tomava a sua esposa, tomava seus bens. Se você tivesse sorte, você só tomava umas porradas. Se tivesse sorte, geralmente você era condenado à morte. E aí, depois desse perdão que foi concedido pelo rei, o servo sai, encontra alguém que deve para ele, que era uma dívida, como mostra a parábola, muito menor do que a que ele tinha com o rei. Não? E ao invés do servo reproduzir a compaixão que o rei teve com ele, ele segura o outro que deve para ele, sufoca, aperta o pescoço dele. O companheiro que ele aperta o pescoço ajoelha também, pede perdão para o servo, e o servo não perdoa. E aí o rei, quando descobre a história, né, quando alguém vai lá e conta para o rei, você já sabe o final, mas eu vou ler de novo. Eu acho que essa parte, pelo menos para mim, foi a parte que mais me tocou. O Senhor, quando descobre, fala assim: servo malvado, eu te perdoei por toda aquela dívida. Por que me pediste? Não devia tu também ter compaixão do teu... servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me pediste? Não devias tu também ter compaixão com teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar o seu irmão. Do íntimo do coração não perdoar o seu irmão. Conosco, no nosso dia a dia, não é diferente, porque nós somos os servos incompassivos. Nós não somos diferentes do servo, só que com uma diferença: Deus não pratica o mal, em nenhuma hipótese. Deus sempre perdoa, porque Ele não é o mal. Se Deus não perdoasse, Ele não seria amor. E pela lógica que eu falei aqui no começo, Ele captaria todo o mal da gente para Ele. Deus sempre nos perdoa. A situação se inverte. Somos nós que não reconhecemos os perdões divinos. Nós que não sabemos perdoar o próximo. Temos sempre o desejo de vingança. Temos sempre o desejo de tiranizar aquele que nos faz mal. O que é tiranizar?
você sofre o mal, e aí, quando a pessoa vem pedir o perdão, você não, eu perdoo, mas daqui para frente você vai fazer isso, ó. Sou eu que dou as ordens aqui. Isso é uma tirania. Isso não é perdão. Isso aí alimenta nosso orgulho, nosso ego. Não? Porque você se sente superior moralmente a alguém que às vezes dá e te pede perdão. Ou então você finge que perdoa e planeja vingança. Ou então você fica se automutilando com ódio. Ou fica pregando para os outros a maldade do outro. Fica espalhando a maldade do outro. Nós não seguimos a oração do Pai Nosso. E rezamos às vezes sem parar para pensar na frase. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoarmos os nossos devedores, as nossas dívidas não são perdoadas. Porque Deus é ruim? Não. Porque faz parte da justiça divina. Nós também, como somos servos que não aprendemos a perdoar, nós somos entregues aos nossos verdugos. O que são verdugos? São os nossos algozes. Na época de Jesus, os verdugos eram os carrascos. O que os carrascos faziam? Castigavam, aplicavam a pena de morte àqueles no qual o rei, o imperador, enfim, condenasse. Se você devia um imposto para o Estado romano ou para algum rei e você não pagasse, você teria um tempo. Se você não pagasse, eles faziam exatamente isso. Roubavam sua esposa, seus filhos, vendia como escravo, enfim. E você ou era açoitado, né, se tivesse sorte, ou era levado à morte. Verdugos eram os carrascos que matavam na época de Jesus. E quando nós não perdoamos, os nossos verdugos, os nossos carrascos, aparecem automaticamente. E quem são esses carrascos? Pode ser um espírito que não gosta de nós? Pode. Pode ser alguém próximo da gente que acaba se virando contra a gente? Pode. Mas tem um carrasco que é muito pior. É a nossa própria consciência. É o tribunal de justiça da nossa consciência. Esse não se vende. Esse você não tem como burlar. Quando você comete o mal, ele é automático. Você pode ter fugas psíquicas, fingir que está tudo bem, né? Não tem aquele ditado que a vovó dizia? Geralmente quem pratica o mal não se lembra? Lembra. Sabe quando ele se lembra? Quando o mal volta para ele. E quando volta para ele, ele não aguenta. Então, esse é o nosso carrasco. Esse é o nosso maior verdugo. Existem os outros, mas não culpemos os outros. Os outros também só vêm próximos de nós quando nós permitimos. O pior carrasco que nós temos é a nossa consciência. E quando a gente cria elo com esse carrasco por fazer o mal, e nós não perdoamos o próximo, e também não se auto-perdoamos, nós sofremos até pagar todas as nossas dívidas. Carregamos o tal peso da consciência. Então Jesus não. Deus não é injusto. Deus não é malvado. Nós simplesmente resgatamos para nós aquilo que nós fazemos para os outros. Ah, mas imagina, eu nunca fiz mal, eu nasci, minha mãe está lá atrás, ela sabe que eu nunca fiz mal, eu cresci um anjo. Mentira, tá? Mas vamos imaginar que tem muitas pessoas que pensam assim: tá bom, você cresceu um anjo nessa vida, e nas outras? E aquele mal que você fez lá atrás? Em existências anteriores, seja nesse mundo, seja em outro mundo, vai ficar esquecido?
Eu costumo dizer que a justiça divina cobre prestações. E ainda bem que não cobra juros, senão a gente não tinha como pagar nunca. Não? Como nos diz a parábola, nós temos que aprender a perdoar o nosso próximo da mesma forma que nós pedimos perdão a Deus. Porque tanto existem pessoas nessa vida que nos devem pelo mal que cometeram com a gente, como existem pessoas que nós devemos por ter feito mal com elas. Então todos nós somos dignos do perdão divino. E se nós não aprendemos a perdoar o nosso irmão, se nós não aprendemos a buscar eliminar o mal com amor por meio do perdão, a justiça divina é muito clara. Vai deixar nós na mesma condição que o servo ficou na parábola. Bom, eu estou te dando perdão, mas você muda. Acabei de te perdoar uma dívida enorme, você, por uma mesquinharia, apertou o pescoço do seu próximo e diz que não vai perdoá-lo, e você quer facilidades. Não existe privilégio para ninguém. Por isso que se chama justiça, né? A divina, tá? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, divina. Então é nesse sentido que eu faço a reflexão da parábola de hoje com vocês. Buscarmos aprender a perdoar. Não a perdoar com a hipocrisia. Não para perdoar socialmente. Postar nas redes sociais que você é bonzinho, você perdoa aquela pessoa, espalhar. Não. O perdoar é dentro das nossas limitações. É buscar esquecer o mal que o próximo nos fez. É se auto-perdoar quando nós praticamos o mal. Pedindo a Deus sempre o perdão, na medida que nós aprendemos a perdoar. Pedimos força para a gente continuar lutando. Esquecer o mal que nos fazem. É difícil? A gente consegue? Nem sempre. Mas o que Jesus diz nessa parábola é que fora do perdão, assim como fora da caridade, como nos diz o Allan Kardec, não tem salvação. E para a gente finalizar, eu peguei uma frase aqui do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, né? Uma psicografia do Emmanuel, do Chico Xavier. Eu achei essa frase muito bonita e vou ler para vocês, porque essa eu não decorei. Esquecer o mal é aniquilá-lo. Esquecer o mal, você aniquila o mal. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos nossos corações. Então, esquecer, você já aniquila o mal. Quando você aprende a perdoar de verdade, você pratica o amor. E quando você pratica o amor, o que você atrai? Amor. Você vai conquistando afeições sinceras. Eu achei muito interessante, afeições sinceras. Porque enquanto você estiver na maldade e não perdoar, a lei é automática. Não é que Deus vai botar, olha, você fez mal aqui com uma pessoa, ele vai botar outra pessoa ruim para te prejudicar. Não, você na maldade, você já cria elos de ligação com pessoas maldosas. Então é automático que nesse elo de ligação com a maldade, você só tem uma coisa para ganhar, maldade. A justiça é automática. Não é porque Deus quis, botou alguém lá, olha, você foi lá, prejudicou alguém, roubou alguém, amanhã você vai sair na rua com o seu carro a pessoa vai roubar o seu carro que está sem seguro, para compensar financeiramente aquele valor que você roubou de tal empresa. Estou dando um exemplo, tá? Não é assim que funciona a lei divina. Não é assim então. Não. Às vezes ele faz diferente. Você roubou, prejudicou aquela pessoa, aquela pessoa ficou. Aquela pessoa se matou. Vamos lá. Que maldade você fez, não? Não tem que você recolher a maldade. De repente você arruma um companheiro, uma companheira que vai lá tirar todo o seu dinheiro, ainda te trai.
Não sei, eu estou só supondo. Eu não sou Deus para saber o que acontece. Mas uma coisa é certeza: toda maldade, ela atrai maldade. E nós resgatamos essa maldade no tempo certo. E como os vovôs costumavam dizer, que pague enquanto estiver na terra. Porque na terra, pelo menos, eu estou aqui, eu tô com um pouco de... Ainda tem uma certa segurança, né? Que é o meu presente, é o que eu estou vivendo. Imagina eu desencarnar, nem sei o que vem pela frente. Então, eu dei sorte de pagar aqui, né? Se pagar lá para onde eu for, eu não sei se é pior, né? Talvez lá não tenha como me esconder. Aí é mais complicado. E fica aí a reflexão do Evangelho de hoje. Certo? Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais um Evangelho desta noite, pelas reflexões íntimas que cada um de nós tivemos, que possamos guardar essa mensagem do nosso Mestre em nossos pensamentos cotidianos e principalmente em nossos corações. E assim, gratos por este momento, por essas reflexões, pedimos ao nosso Pai Maior que, por meio dos seus mensageiros, espíritos amigos que aqui estão, possa nos auxiliar, emitindo do alto energias benéficas que se formam nessa sala por meio de um ponto de luz, e que essa luz se espalhe atingindo todos nós, nos energizando, nos dando equilíbrio em nossos chakras, em nossas células, nos inspirando com as reflexões do Evangelho, e que esse sentimento de paz, de harmonia, essa psicosfera de amor que se estabelece nessa sala, por meio desses espíritos amigos, possam também ser multiplicados até os nossos lares. Que o nosso lar receba essas energias benéficas, que as pessoas que lá estão também possam receber essa energia, e que, se porventura algum irmão que não tenha propósito do bem lá estiver, que ele possa ser amparado por esses espíritos amigos que lá se encontram, e que elimine também no nosso lar toda a psicosfera negativa que nós ainda, pelos nossos maus pensamentos, infelizmente criamos. Que o nosso lar nesse momento tenha essa asepsia e que também se forme um ponto de luz. Que essa luz seja também multiplicada para os nossos familiares com uma necessidade, que seja multiplicada para os nossos amigos, que seja multiplicada aos nossos locais de trabalho, a todos aqueles que partilham conosco a jornada e a luta do nosso pão do dia a dia, mesmo aqueles, não só no trabalho, mas em outros lugares, em que nós ainda não aprendemos a perdoar e a compreender. Que essa luz se multiplique e que a equipe espiritual amiga aproveite toda essa luz, toda essa energia aos necessitados nas ruas, aos necessitados nos presídios, nos hospitais, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E nesse momento, voltemos os nossos pensamentos a esta casa, a esta sala, juntamente com os nossos irmãos que aqui estão, e pedimos ao nosso Pai Maior licença para encerrarmos as reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.